Papo muito interessante. Eu queria perguntar para o doutor Luiz Hernani o que é a cirurgia bucomaxilofacial. Qual que é o nicho de trabalho seu? Ela já existe nos grandes centros, São Paulo, Rio, né, nos grandes hospitais e fora do país há mais de 20 anos. E essa atuação do dentista no ambiente hospitalar, ela é diferente, né, dos traumatismos, enfim, da atuação do bucomaxilar. Também pode estar internado em casas, né, de internação. E é um trabalho de prevenção, diagnóstico, mas também de tratamento. Tudo aquilo que o dentista faz em consultório, a gente vai fazer dentro do ambiente hospitalar durante a internação do paciente. Mas levando em conta sempre, né, o motivo da internação, o que levou aquele paciente até ali, a gente vai tentar, junto com uma equipe profissional, né, agregar para esse paciente ter um melhor prognóstico, uma melhora no seu... Isso em primeiro lugar. E também para a gente manter essa saúde bucal, seja através de mecanismos mesmo de limpeza, profilaxia, que é importante, usando a clorexidina, né, que já tem os protocolos estabelecidos, mas a nossa intenção é isso, porque a gente sabe que se ele tem um foco infeccioso na boca, ele pode desenvolver, por exemplo, uma pneumonia nosocomial durante essa internação. Isso vai aumentar o tempo de internação desse paciente, medicalização e aumenta o risco também dele vir a óbito, que a cardiologista sabe muito bem. A gente tem também os pacientes que fazem as cirurgias cardíacas, mas que também já vêm com foco de infecção em boca e podem desenvolver endocardite bacteriana, infecciosa, né? E acaba que migra para a corrente sanguínea e para lá dentro do coração. Isso aí. E aí destrói a válvula, causa problemas, enfim, é uma infecção, imagina que uma bactéria dentro do coração e ela começa a causar problemas. Então, em geral, o que acontece com isso? A gente fica várias semanas dentro do hospital, alguns casos é cirúrgico, tem que abrir o peito e tirar essa infecção. Como é que ele faz? Chegou com endocardite no hospital, primeira coisa que a gente olha, vamos ver a boca. Que pode ser dali. Onde você vai ter um agendamento, o ideal é que o paciente ele tenha passado pelo dentista e que ele venha desse dentista com um encaminhamento, né, comprovando que ele está apto a realizar aquela cirurgia. Claro, né, cada um dentro da sua área, mas assim, dando-se a vontade para operar o paciente, sabendo que ele não vai ter esse risco. Mas também é importante orientar o paciente, porque ele tem uma janela de um período de tempo em que ele tem que ficar em observação e que ele também não vai poder fazer alguns procedimentos que causam essa bactéria. Vai aumentar também o risco. Então, esse paciente precisa ser acompanhado. Eu acho que esse seria o ideal, que todo paciente com problemas cardíacos, ele fosse acompanhado por um dentista antes, durante e depois. Isso, né? Esse cuidado tem que permanecer. Esse foco não está agudo. Ele está ali crônico, o paciente já tem aquela cárie, ou enfim, aquele canal que ele não tratou, que ele não terminou de tratar. Mas durante aquele período, né, que ele está ali internado, ele vai ter dados menores, porque em São Paulo, em alguns estados maiores, já até lei, né? A presença do dentista no ambiente hospitalar é obrigatória. Mas a gente não tem ainda uma lei nacional, são leis estaduais. Mas o que a gente percebe quando a gente conversa sobre essa importância com os gestores é que eles pensam no custo, né? Nossa, mas eu vou ter que contratar um dentista, né? E aí eles, às vezes, de internação a mais esse paciente com endocardite tem, né? Então, quanto custa um leito da UTI? Então, calcula, né? Será que realmente é um custo mesmo, né? Se a gente for pensar na medicalização. Então, enfim, é simples. Essa conta tende a... habilidade, né, que a gente desenvolve, também regulamentado pelo Conselho de Odontologia, onde o dentista ele vai usar essa ferramenta, né, um aparelho que emite ondas mesmo, eletromagnéticas, o laser, e vai fazer uma terapia nesse paciente para melhorar a resposta. Podem causar como efeito colateral essa mucosite, que seriam aftas, e elas se desenvolvem em várias regiões da boca, elas são bastante dolorosas e grandes. Então imagina, a gente tem às vezes uma afta porque mordeu o lábio, ou bateu a escova, fica aquela afta. Imagina agora uma afta triplo, quádruplo do tamanho em toda a sua boca. É mais ou menos isso que o paciente vai sentir. Isso vai levar à diminuição da região orofaríngea do paciente. E aí a gente faz essa terapia com laser para justamente antecipar essa evolução, porque se a gente deixar e não fizer nada, em 14 dias o paciente volta ao normal, porque é o tempo que a mucosa precisa para se recuperar. E com laser a gente consegue, às vezes na primeira, segunda sessão o paciente já volta a se alimentar, ele já, lógico, às vezes está com uma alimentação pastosa, mas ele começa a conseguir comer melhor, beber a água, enfim, e aí a gente tem um ganho muito, muito grande para o paciente
em relação à qualidade de vida. Mas também a gente usa para xerostomia, para estimular as glândulas com DTM, né, que é aquele distúrbio da ATM, parestesia, às vezes em decorrência de cirurgias, aí faz assim, algum procedimento próximo ao nervo alveolar, a gente consegue também... Porque num paciente sem neoplasia, oncologia, câncer, né? Imagina se ele tira ainda esse estímulo de alimentar. E isso acontece, porque como uma afta vai começar pequeno, e aí ele vai passando no primeiro, no segundo, aí no terceiro, quarto dia ele começa a ter essa mucosite, essas feridas aumentando. Geralmente, né, do quarto ao sétimo dia após a infusão daqui, acontece muitas vezes, a gente pode pensar em imunidade, alimentação muito ácida, enfim, estresse, tudo isso pode ser um causador. Mas se é uma lesão que não cicatriza depois de 14 dias, ela aumenta de tamanho, né? A gente como ser humano, a gente não se conhece, a gente não avalia a nossa boca, né? A gente deveria fazer esse autoexame, né, com uma certa frequência, porque a gente perceberia logo que a recomendação é procurar o dentista. E aí, se for o caso, né, para encaminhar para um gastro ou o que for, o dentista vai conseguir, excluindo os outros fatores, ele vai encaminhar para o profissional. Dando o diagnóstico, o paciente está internado, a gente faz às vezes uma citologia esfoliativa para ter certeza que aquilo é uma cândida, enfim. O paciente fica achando que ele tem que procurar um dentista especialista, e na verdade não, ele deve procurar o dentista que está mais próximo. Que é o cirurgião, Exato. Né? A gente dissemina tanto que é importante a visita frequente ao dentista, pelo menos a cada 6 meses. A gente tem alguma cavidade, algum buraquinho, uma manchinha, isso já é um indicativo, pode ser cárie. Às vezes o paciente... gengiva, né? Gengiva, eu uso o fio dental e está sangrando, isso é um indicador de doença periodontal. Então, às vezes o paciente não percebe, mas alguém fala, olha, a esposa, né, fala, o seu hálito não está legal. Então, já é mais um indicativo, porque são sinais que podem, que demonstram que pode ter alguma coisa errada. E muito nada, a gente tem visto, assim, as pessoas apertando muito os dentes, então dores de cabeça, né, dores nessa região da face, às vezes lesões que não são cariosas, mas lesões cervicais, são doenças que a gente consegue identificar nessa... Por causa do quimioterápico, ele pode ter também um prejuízo nessa salivação, paciente que recebe radiação na região de cabeça e pescoço. Então é importante que ele procure o dentista para a gente entender o que causou e a partir daí a gente pensar num tratamento. Salivares, mas às vezes não, a gente vai precisar usar alguma medicação mesmo para estimular essa saliva ou conversar com o médico, né? Se ele está usando uma medicação causando, né, essa secura, a gente vai conversar com a equipe para ver o que a gente pode mudar. Muito úmido, né? Então assim, a gente não... difícil você encontrar um paciente que está na normalidade. Então, ou ele resseca muito por causa mesmo das medicações, e aí é um paciente que a gente tem que hidratar, que a gente vai usar, né, vários meios para fazer essa hidratação. Mas esse paciente que saliva muito, né, às vezes por um comprometimento neurológico, ele está com escape da saliva, então a gente chama isso de babação, e aí a gente vai fazer também terapias para tentar controlar. Pode ser... Falando sobre um tema que é importantíssimo, né? Eu acho que pouca gente conhece esse tema de que a saúde bucal pode dar pneumonia na UTI, né? Que pode dar endocardite, que pode dar sinusite. Enfim, queria agradecer e considerações finais. Em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina.